Limiting global warming to 1.5 degrees by the middle of the century is less likely than ever, but it is possible. DNV's Pathway to Net Zero sets out a technically and politically feasible roadmap to achieving net zero emissions by 2050. Its implementation is hugely challenging, but as world leaders head to Dubai for COP28, the pathway shows how a 1.5-degree future is attainable. Olá pessoal, sejam todas e todas bem-vindos ao Estúdio PBR, direto da OTC 2024. A gente está aqui no estande da Petrobras para conversar com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prat. Jean Paul, obrigado pela gentileza de abrir esse espaço aqui e estar recebendo a gente no estande da Petrobras. Sempre um prazer, cara. Tamo junto. Legal. Eu queria começar esse nosso bate-papo falando um pouquinho sobre uma mensagem que você deixou num painel aqui ontem, sobre um movimento que você enxerga importante de atualização das formas de contratação da Petrobras. A gente está num evento que talvez não, com certeza é o principal evento com a indústria fornecedora para o setor de óleo e gás, e essa mensagem acho que é importante para quem está aqui acompanhando essa discussão. Como é que vocês enxergam essa mudança que você levantou hoje? A gente precisa fazer uma atualização da lei das estatais? É algo que não precisa ser nesse caminho envolvendo o Congresso? Como é que vocês veem esse movimento? Tá, vamos sempre começar do maior para o menor para a gente entender o que é esse processo, né? No final das contas, o que é necessário é que a gente tenha mais flexibilidade, sem perder governança, sem perder a checagem, a contra-checagem e a possibilidade de punir, eventualmente, má gestão ou más práticas, tá? Então, absolutamente não é a intenção atropelar nada, nem facilitar nada escuso, nada errado, ao contrário. Vou explicar por quê. Existe uma dimensão universal em relação a isso. Os fornecedores do setor de petróleo e gás estão rareando, ou seja, estão reduzindo as suas possibilidades de trazer boas propostas e, em alguns dos casos, estão desaparecendo mesmo. Né? Por quê? Estão fazendo transição energética, estão deixando de esperar a cada 2 ou 3 anos um pedido para ir num bid, para participar, para colocar uma peça nova numa refinaria. Não estou nem falando só de exploração e produção, expandindo aqui para uma petroquímica, para equipamentos complexos, equipamentos exclusivamente utilizáveis no subsea, por exemplo, numa atividade de exploração e produção. Então, assim, esses eram fornecedores com altas margens, capacidade técnica altíssima, caríssima de ser mantida, cientistas, mantenedores de técnicos, etc., e que em algum momento eles cansam. Eles dizem, petróleo o ciclo está no fim, meu filho já não quer mais isso, às vezes são empresas familiares, às vezes são empresas de sócios e investidores diferenciados e geracionais. Então, existe uma série de razões que a gente talvez não possa aprofundar tanto aqui, mas o fato é que todas as empresas, em todos os ambientes operacionais do mundo, no upstream e no downstream, estão sofrendo não só do rareamento desses fornecedores, como da consequente inflação estrutural em relação a isso. Então, essa é uma realidade global. Aí tem uma dimensão nacional, né? A Petrobras é a principal empresa contratadora, e no caso até das FPSOs, por exemplo, é a maior do mundo. Sim. Contratadora de várias coisas, a maior do mundo. Mas no Brasil também. Então, é óbvio que o mercado nacional não é necessariamente, ou não tem condição necessariamente de suprir todo o arcabouço e as coisas que a Petrobras precisa todos os dias. Então, você tem que lidar com o mercado internacional, precificação também um pouco escorada nisso, etc. e tal. O ambiente brasileiro é um ambiente especial também. Aí, mais especificamente, o upstream, que é águas ultra profundas, águas profundas,
que é onde tem a maior parte da produção, portanto é onde está o maior dinheiro e a maior parte das contratações, inclusive de outras empresas operadoras que também nos acompanham nessa exploração e produção do nosso offshore brasileiro. Aqui também você encontra só que até mais acelerada, um desaparecimento de fornecedores. Por que acelerada? Porque nós tivemos o trauma, todo aquele processo que ocorreu a partir de 2016, 17, 18, 20, 21, 22, tudo isso levou esse pessoal todo ou a quebrar, por conta de Operação Lava Jato e outras coisas, ou a diminuir muito suas capacidades de contratação da Petrobras, ou a própria Petrobras e outros deixaram de contratá-los e substituíram por outros fornecedores. Então você tem uma dimensão global, por transição energética, uma dimensão nacional potencializada, aumentada por todo esse processo que a gente viu no passado recente, e tem uma situação Petrobras que além de todo esse processo para qualquer empresa, que afeta todo mundo, o nosso é o fato de sermos uma empresa controlada pelo Estado e que tem uma vigilância que é saudável. Sim. Veja bem que eu sempre digo a cada um dos ministros do TCU e a cada órgão desses que vem conversar com a gente ou nos fiscalizar, que eu gosto disso, porque quem não está fazendo nada errado quer isso. Aquele aluno na sala que está fazendo tudo certo, faz a prova bonitinha e tal, ele gosta mais do professor chegar ali e olhar, que legal, você está fazendo bem, está certo. Você quer isso, não tem problema com isso. O problema é que a gente compete mundialmente, globalmente, e mais do que isso, a gente tem que mudar formas de contratação, ou seja, você às vezes você não contrata um óculos sempre. Às vezes você contrata um equipamento de visão, de visualização diferente numa indústria de petróleo. Para dar um exemplo muito rápido aqui, assim, improviso. Né? Então você quer ver determinada coisa de tal jeito em tal tempo. Você não necessariamente tem que dizer para o fornecedor que tem que ser um óculos. Ou um movimento logístico qualquer de entregar uma peça ou uma coisa de um lado para o outro. Você não precisa dizer para ele qual é o combustível que você vai usar ali necessariamente. Você pode ajudar na pontuação, se você quiser descarbonizar e tal, você pode... Então tem várias coisas que são incluídas hoje nos editais, tanto para descarbonizar, induzir descarbonização, induzir preço, etc., como também por razões técnicas, que são diferentes na forma de comprar e que você tem que mudar, às vezes de um ano para o outro você tem que mudar. Olha, descobri que é melhor comprar essas coisas, uma mesa de reunião com as cadeiras e mesas juntas, em vez de comprar mesas separadas das cadeiras. Isso é bem bom. Então esta flexibilidade é que a gente precisa ter como empresa de petróleo em transição. Porque, de novo, nós também vamos passar por essa transição. Então, as contratações vão estar diferentes, vão ter que ser modernizadas. E isso, de novo, em consonância com o TCU, com órgãos controladores, com ministérios, com o governo federal em geral, com os nossos próprios parceiros, né, para que não haja disputas, eventualmente judicializações imotivadas pelo fato de não entender por que aquilo mudou. Eu sempre vendi assim, por que agora estão comprando diferente? Sim. Então a gente tem que explicar isso à sociedade em geral. É isso que a gente quer. Mudar a lei das estatais é muito pouco importante, porque a lei das estatais tem mais componentes em relação à estruturação da gestão da empresa. Então não é exatamente isso que a gente está falando. A gente está falando uma coisa abaixo disso, com um cunho muito prático, muito pragmático, e que vai nos facilitar fazer a transição energética e evitar essa inflação estrutural que eu mencionei. Esse é um movimento, então, que vocês vão fazer internamente, informando os órgãos de controle? Eu diria que a forma talvez ideal seria mostrar casos concretos. Então a gente já tem casos concretos que a gente pode mostrar e dizer, olha, a gente sempre fez isso dessa forma. A gente sempre comprou televisão com controle remoto, tal, etc e tal. Agora a gente vai comprar um equipamento de visualização 3D diferente, assim, que não tem controle remoto, mas você, com a mente, você muda o canal. Então é um negócio diferente, mais moderno, e que a forma de comprar precisa exigir mais o verbo do que o substantivo. Que é assim, eu quero ver, eu quero transportar, eu quero transformar, eu quero processar tal coisa em tal coisa. Mas eu não preciso necessariamente dizer ao meu fornecedor como exatamente ele tem que fazer aquilo ali. Eu tenho que chegar, claro que eu vou checar parâmetros técnicos, segurança, a própria emissão de carbono e de emissões de CO2 em geral, metano, etc. Então eu vou checar algumas coisas. Mas você não enclausura a criatividade e a inovação por conta de um edital. E isso vai ser fundamental para esse processo de transição que vocês também vão passar, né? Porque vai ter muita coisa nova, diferente, que vocês não estavam contratando antes. E o foco será o resultado final, né? O que você quer no final da transição energética também é o resultado, principalmente em evitar emissões. Então, se você vai
sair de óleo combustível para gás natural ou de bunker para GNL, num barco de apoio, por exemplo, você ainda está no hidrocarboneto. Mas você certamente aliviou muita emissão ali. Então você foi caminhando para a descarbonização. Isso para dar um aspecto apenas, que é o da descarbonização. Você tem outros aspectos, segurança, meio ambiente em geral mesmo, não só de emissões, eficiência, claro, sempre, né? Rapidez, agilidade, economicidade. Você tem vários fatores que você tem que analisar. Mas os fatores são a você de analisar. O que você tem que deixar é criativamente e livremente as propostas virem e você ter o trabalho. Agora, isso dá muito trabalho. Por isso que a maior parte das empresas, e nós todos na vida, a gente prefere padronizar as coisas. Sim. É uma tendência normal a fazer isso e é correta. O problema é quando você exagera, passa do ponto, você passa a receber coisas meio embotadas, já meio em pacotes. E isso elimina a tua possibilidade como operador de ser criativo, de ser maleável. E eu defendo sempre, desde a década de 80, entrando na Petrobras, sempre percebi isso, que as empresas operadoras, as marcas, né, Petrobras, Shell, Chevron, Aramco, ADNOC e tal, elas têm personalidades. Ela tem personalidade. Ela é construída por pessoas, portanto, ela tem uma personalidade coletiva e que faz diferença, né? Não é a mesma coisa operar um bloco operado da Shell, um operado pela Petrobras, um operado pela sei lá, Texaco, Chevron, né? São diferentes. As empresas são diferentes. Quem passou por 3 ou 4 empresas dessas na vida vai saber do que eu estou falando. Essas empresas têm personalidades diferentes. E isso é respeitável, isso é saudável, isso é bom. Né? Você citou a ADNOC, não tem como não perguntar. A gente ontem teve uma notícia da desistência deles de comprar uma fatia da Braskem. Como é que vocês enxergam esse processo? Como é que está isso hoje dentro da Petrobras? Não, a Petrobras, eu sempre tenho dito isso, Felipe, que a gente tá trabalhando, a Petrobras está trabalhando olhando o processo. Né? E por que isso? Porque nós temos a posição confortabilíssima de ser o último a nos pronunciar. Sim. Como a gente tem o direito de preferência do tag-along no final, a gente está observando a cena, dizendo, olha, sócio A é bom, sócio B é bom, sócio C nem tanto, sócio D é ruim, esse outro aqui nem fez proposta, tal, enfim, o que para nós é melhor e interessa. Em princípio, nós não vimos nenhum sócio problemático, ninguém que apareceu ali como proponente é problemático, é ruim e tal. Então, cabe ao vendedor, que é Novo Honor, e aos bancos, que são os credores, etc., decidir isso aí tudo. Então, a gente está deixando isso completamente livre, a gente não quer se meter com isso, para não trazer para nós uma coisa que não é nossa. Nós somos sócios lá de quase a metade, iremos até a metade, para quem entrar em igualdade de condições conosco, porque essa é a nossa chance também de colocar, no mínimo, um co-controle dessa empresa, que é muito importante para nós, e na nossa visão aí sim, de gestão atual, liderada inclusive pelo presidente Lula nisso, porque ele várias vezes no programa de governo, que eu redigi boa parte dele na área de petróleo, nós discutimos junto que era importante esse processo, e ele nos orientou a colocar ali uma licença poética e quase que um comando, né, de analisar seriamente Petrogás Bioquímica juntos, dentro de um processo de um segmento inteiro em transição, onde a Petrobras tem que fazer parte desse processo como elemento importante, catalisador, líder, etc. e tal. Então, seguindo essa diretriz, nós estamos olhando para esse processo da Braskem como uma oportunidade de igualar com quem vier, ficar 50-50 ali, e a partir daí ter uma empresa revitalizada, renovada. Para isso, nós precisamos que esse sócio também tenha capacidade financeira indiscutível e uma capacidade técnica e uma identidade com esse setor de petroquímica, no mínimo igual ou maior do que a nossa Petrobras. Né? Com a Petroquisa, com todo o histórico que a gente tem, mesmo com altos e baixos, né? Solavancos aqui e acolá, mas a gente tem, de fato, uma experiência muito grande sobre isso, e temos as nossas refinarias que são adjacentes, pelo menos o parque que tem da Braskem no Brasil, fora as plantas do exterior, são todos adjacentes às nossas plantas de refino. Então tem muita sinergia ali. Dito isso, a gente vai acompanhando o processo, a gente conversa, claro, com a Novo Honor, a gente acompanha o processo com eles, fizemos o nosso dever de casa. O que é isso? Fizemos o nosso due diligence para ficar a nossa auditoria dos ativos, fizemos aí, dedicamos um monte de gente, equipes, dezenas de pessoas,
fizeram as avaliações dos ativos no México, dos ativos nos Estados Unidos, dos ativos na Alemanha e, obviamente, os ativos no Brasil, que nós conhecemos bem, mas estamos ali vizinhos, nem sempre estamos ali por dentro. Nós fizemos todo esse trabalho muito meticuloso, nós sabemos hoje absolutamente tudo de Braskem, como deveríamos saber, e estamos prontos para fazer o nosso movimento. O movimento pode ser, não havendo comprador, a gente pode até eventualmente fazer a aquisição e sair de novo, né, fazer um farm out, digamos assim, de participação nós mesmos, ou podemos, obviamente, assistir a todo esse processo, participar dele e não exercer a opção ao final em função do sócio ser adequado e das proporções e dos acordos serem satisfatórios para nós. Então, diante disso, o fato da ADNOC ter, digamos, desistido, pelo menos por enquanto, desse processo, a gente não sabe mais lá na frente porque isso pode, né, voltar à frente. A relação com a ADNOC da Petrobras é excelente, né? Eu tenho uma relação direta com Sultan Ahmed Jaber, que é o presidente e o CEO da ADNOC. A gente tem outras coisas em discussão, né? Tem parcerias tecnológicas, tem questões até de avaliação de atividade de RP, tem eventualmente interesse deles aí com subsidiárias na questão dos fertilizantes, e tínhamos aí até agora a discussão também da Braskem, né? Eles suspendendo, pelo menos manifestando o não interesse em prosseguir nessa fase do processo, na forma que está colocado, nós vamos continuar nos comunicando e vamos assistir agora os demais proponentes que fizeram do diligence também fazendo suas propostas, né? Eu não considero sequer que a CPI tenha sido um fator decisivo, não. Acho que foi mais uma coisa de decisão deles mesmo, tendo feito aquisições outras agora, né, e talvez mais rápidas, mais agilizáveis. Parece que houve uma aquisição importante da Turquia ou de um grupo turco. Então isso talvez tenha meio que, agora vamos dar um tempo aqui, vamos digerir essas coisas todas e vamos... mas acho que não foi necessariamente a questão de Maceió, não, até porque a discussão de Maceió já estava bastante bem macerada ali junto à ADNOC, eu tinha percebido isso já um mês atrás. Tem outra coisa também que no Brasil a gente padece muito, que são esses passivos tributários, né, que aparecem nos balanços das empresas, nos registros das empresas. A própria Petrobras tem também, então a Receita Federal discute muito, tem muita judicialização. Quando você tem judicializações muito grandes, né, de empresas muito grandes, aquilo aparece como uma coisa instável, né? E tal, para países ou para culturas um pouco diferentes, onde as coisas são meio decididas assim rapidamente, liminarmente, isso às vezes aparece um pouco preocupante. Mas acho que a gente vai ter um bom processo, é saudável ainda essa questão, acho que ainda vai dar o que falar, mas vai ser positivo. Legal. Só para a gente encerrar nosso bate-papo, você citou, Jean Paul, o movimento, vamos dizer assim, o retorno da Petrobras para o setor de fertilizantes. Como que está isso hoje? Quais são os movimentos que vocês já têm programados? A estratégia do fertilizante ela é relativamente óbvia, né? Assim, depois te explica, né, que negócio do ovo em pé. Que é assim, a gente, da mesma forma, na discussão do programa de governo, isso tudo vem essa origem, né? O DNA dessa gestão é a definição do programa de governo que foi sufragado nas urnas, vitorioso nas urnas, através do presidente Lula. Foi o quê? Na época, a discussão petroquímico e fertilizante caminhou ao mesmo tempo, paralelamente. E a discussão ali também de fertilizante é importante que a Petrobras se envolva, porque não só para o Brasil é importante ter um pouco, pelo menos um terço, a metade de suprimento garantido do seu território, mesmo com as suas dificuldades, etc. e tal, como também do ponto de vista empresarial, e aí sim, meramente de negócio da Petrobras, é importante, porque é um nicho a atender. Se você tem um mega mercado aqui do teu lado, está vendo outras empresas se mexerem, da Noruega, da Turquia, da Rússia, de outros aqui que estão se colocando aqui. Então, há que se investigar o que está acontecendo. Se aquilo é cadeia derivada do meu negócio principal, e eu já fiz isso bem, já de alguma forma entrei nesse mercado, embora também, de novo, trancos barrancos aqui e acolá, mas já tive uma experiência ali. Por que agora que a coisa está bonita, ou seja, o mercado está ali na sua frente, os caras estão dispostos se deram conta que não pode depender de 2 ou 3 países problemáticos no mundo só, durante o Covid e depois com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Por que eu não vou estar nesse jogo? Por que eu sou proibido, como era pelo plano estratégico anterior, do governo anterior,
proibido de negociar ou conversar sobre fertilizantes. É um negócio radical demais. Então abriu-se essa possibilidade, e aí nós olhamos o mapa do Brasil, encontramos o quê? 4 ativos da Petrobras de fertilizantes, todos com algum tipo de problema, ou parado, ou incompleto, ou arrendado, etc. Então fomos atacar por ordem de prioridade, corretamente, a meu ver, 2 ativos que estavam arrendados a uma empresa que alegadamente estava com problemas financeiros ou com problemas de rentabilidade do próprio negócio da ureia e da amônia. Fomos lá e, nesse intuito de ajudar a compreender melhor a situação, cunhamos aquela operação de tolling, que até virou uma polêmica completamente injustificada, que nada mais é do que passar o gás para os caras, ao invés de vender o gás, e recuperar produto seu, derivado do próprio gás, e vender, né, através de uma planta que você tem que cuidar e tem que deixar funcionando, porque ela é arrendada, mas é sua. Então não é uma planta de um amigo, não é um cara que passou na rua, pediu ajuda ao governo, não, é uma planta nossa, são 2 plantas nossas, com empregados que estão ligados a um arrendatário, mas que estão ligados ao negócio da Petrobras. Então vamos lá tratar disso. Estamos em curso com isso. Que é o contrato que vai ser agora de 30 dias, né? É o negócio do tolling, que a gente pretende colocar em andamento, com o beneplácito do TCU. Agora o TCU está olhando, então nós vamos até o fim, olhamos lá nas mediações com o TCU, vamos ter toda essa coisa bem clara, e a gente não vai fazer nada se não estiver bem claro para o TCU que é correto. O segundo ativo problemático era ANSA, parada, praticamente dentro de uma refinaria nossa, que está sendo revitalizada, ia ser vendida, então mudou completamente a direção da coisa. Mas por que isso é um negócio que vocês estavam parando para vender, agora estão fazendo? Porque mudou a gestão, e a gestão acredita que as refinarias fora do circuito sudeste são importantes para nós. Então vamos continuar investindo nessas refinarias. E por parte disso são as plantas adjacentes. Essa é uma planta adjacente, estamos cunhando lá todo um processo para poder montar empresarialmente e tecnicamente, recuperar essa planta e fazê-la funcionar. Ela é completa, só precisa desinvernar. E a terceiro ativo é Três Lagoas, lá em Três Lagoas, né, uma planta incompleta, 80%, digamos aí que a gente ajuste aí para menos um pouco, porque tem deterioração de materiais e tudo isso. A gente esteve lá para visitar agora com a ministra Simone Tebet, que foi muito responsável por boa parte daquele projeto, que na época um prefeito doou o terreno, fez um esforço danado, então tem uma história dela, do pai dela, com relação a isso. Então fizemos essa homenagem também justa, o governador foi também acompanhando, fizemos uma gestoria dessa área, sem lançar nada, sem anunciar nada ainda, mas para mostrar o estado da coisa. Constatamos que é uma hibernação muito bem feita pelos nossos próprios funcionários da Petrobras, uma planta que está completamente conservada, arrumada, quer dizer, deterioração muito pouca, e a gente consegue agora destravar esse processo de colocar de novo ou uma licitação para terminar, como obra, ou oferecer parceria para alguém para entrar e terminar. E carregar a obra. Ficar com equity. Entendi. E você acha que isso pode acontecer ainda esse ano? Ou está dentro do planejamento? Eu acho que entre esse final de ano e metade do ano que vem, a gente consegue equacionar tudo isso. Mas eu faria tudo para virar esse ano, claro que o ano é um simbolismo, né? Mas assim, virar esse ano com essa coisa encaminhada, ou seja, tudo definido direitinho, um plano, uma holding de fertilizantes para ter a maleabilidade de ter parceiros diferentes em plantas diferentes, né? uma Petrofértil, né? Rediviva, né? Com uma boa energia. Mas volta. Esse vai ser o nome? Já está... Não. O pessoal não gosta muito que eu dê nome, as coisas começam a sair coisas, né? Petrobras Arábia, Petrobras China, mas por que não? Petrofértil, Petroquisa, né? São nomes que a marca Petro, em tudo que for ainda derivado de petróleo, a gente definiu que vai continuar usando isso, porque é uma identidade da Petrobras. A Petrobras é uma empresa originalmente com esse nome, Petrobras, né? E onde não puder, a gente usa o Braz. Então, enfim, vai criando as nossas marquinhas de novo e reforçando esse processo. Talvez daqui a 40 anos você não esteja mais fazendo nada em petróleo, mas a empresa vai continuar se chamando Petrobras. Como a Castrol, chama-se Castrol, porque era Castor Oil, que era óleo de mamona, e hoje você, no lubrificante Castrol você não tem nada de mamona. Mas a origem, a histórica da empresa, sempre vai remeter a petróleo, mesmo que ela se torne uma empresa 100% de energia renovável no futuro. Legal. Jean Paul, mais uma vez, obrigado pela gentileza. Obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal. Obrigado a você que está acompanhando a cobertura do ATC 2024 pelos canais da agência PBR. Continue com a gente.